Então, olá a todos, meu nome é Ricardo Mendes, eu sou terapeuta xamânico, sou constelador familiar e arte-terapeuta. Fui convidado para falar para vocês sobre resgate da alma e a visão sistêmica. E foi muito especial pensar esses dias todos sobre como eu ia falar, o que eu ia dizer para vocês. Eu vou tentar fazer agora da maneira mais organizada que eu conseguir. Então, contando um pouquinho da minha história, meu primeiro contato com o xamanismo foi em 1995 com o Foster Perry, que é um xamã norte-americano que vem há muitos anos ao Brasil, e eu tive a oportunidade de participar de encontros com ele durante 9 anos. Ele traz a medicina do beija-flor. E a gente sempre teve vivências em lugares muito especiais na natureza, de muita energia, e sempre em contato com os elementos da natureza. As vivências também, elas tinham uma característica interessante, era sempre um grupo muito grande de pessoas. Então a gente tinha 60, 70 pessoas, e era sempre muito prazeroso participar dos processos que aconteciam durante esses workshops. Em algum lugar dentro de mim eu tinha clareza de que quando eu participava do trabalho dos outros, quando eu me dispunha a estar no apoio, participando da cura de cada um, alguma coisa dentro de mim também estava se curando. Essa até era uma função que eu gostava mais, até eu ir em busca de estar sentindo e participando dessa maneira quando eu ia para os trabalhos, muito mais do que buscando algo estritamente pessoal. Eu tive a sorte de ter vários mestres dentro do xamanismo, e entre eles tem duas pessoas que foram muito importantes também. Uma delas é a Angeles Aaron, que é autora de vários livros, entre eles esse aqui chamado Caminho Quádruplo. Eu quando li o livro da Angeles eu fiquei muito impressionado pela simplicidade, pelo conhecimento que ela trouxe e pela profundidade de tudo que ela escreveu. Então eu fui até o deserto do Arizona conhecê-la e participar de um trabalho do Caminho Quádruplo. E começando aqui a relacionar o nosso tema aqui, a Angeles era uma antropóloga que nasceu no País Basco e morou nos Estados Unidos durante muitos anos. E o trabalho de pesquisa dela, que resultou no Caminho Quádruplo, ela foi pesquisar culturas ao redor do mundo e perceber o que essas culturas tinham de comum, que recursos, que ferramentas essas culturas ofereciam à comunidade para que eles encontrassem, para que a comunidade, cada um da comunidade pudesse encontrar mais força no seu caminho. Então ela descobriu que o que podia ser reunido em comum entre esses povos em volta do mundo, onde ela pesquisou, foram 4 arquétipos, que é o arquétipo do guerreiro, do curador, do visionário e do mestre. E a partir daí, ela desenvolveu todo um trabalho muito profundo, em que ela passou anos da vida dela difundindo, e é muito interessante pensar nisso, porque o mundo de hoje me parece que está muito mais voltado para as diferenças. Existe uma preocupação muito grande em afirmar o que cada comunidade ou cada religião, enfim, em contraposição ao outro. E a visão dela, já desde muito antes, era uma visão de encontrar as semelhanças, né?
essa é uma visão muito inspiradora para mim. Eu também encontrei essa visão depois no trabalho das constelações familiares. O trabalho das constelações familiares, a visão que o Bert Hellinger trouxe ao mundo, e eu também tive a oportunidade de estudar com ele diretamente, me encanta porque basicamente o olhar da constelação familiar é um olhar que nos convida a ter sempre no campo de visão algo maior do que o indivíduo. Então, nós somos resultado dessas relações, desse convívio, dessa história, e não há como a gente isolar uma coisa da outra. Então, a visão sistêmica, ela nos ajuda a ampliar um pouquinho a visão e sair de uma perspectiva egóica, que é para onde o nosso mundo hoje está muito voltado, e poder reconhecer a interdependência que existe da nossa vida com tudo que veio antes. Mas mesmo com essa primeira visão também que eu tive das constelações, eu continuei a perguntar outras coisas importantes e fui andando para trás, e encontrei uma inspiração na Sandra Ingerman, com quem eu também estudei. A Sandra tem uma visão muito especial do xamanismo, e tem um livro dela que é muito que fala muito do que eu vou dizer agora, que é o Medicine for the Earth, que ela começa falando da importância da gente se recordar ou entrar em contato com o nosso mito da criação. Porque o mito da criação talvez seja o lugar mais amplo que a gente possa se relembrar exatamente do que a gente veio fazer aqui, a que a gente pertence, enfim, é a conexão com o sentido da vida, com o sentido da existência. Então, eu fui olhando para trás e tem um mito que eu encontrei, um dos muitos mitos que existem da criação, né, que me encantou, que é um mito hindu, que fala da criação do universo. Então, de acordo com o mito hindu, no início era um mar de leite, onde boiava uma flor de lótus, e dentro da flor de lótus dormia o Senhor Brahma. Isso durou uma eternidade. E de repente o Senhor Brahma acordou e olhou para aquilo tudo, para aquele mar de leite esbranquiçado, parado, aquela flor de lótus que boiava, e resolveu então criar um universo. E aquilo tudo que estava não manifestado passou a se manifestar, e ele se transformou no universo. E no momento que ele se transformou no universo, o universo, o que existia, deixou de estar no estado de unidade, passou para o estado de dualidade. Então, quando o Senhor Brahma se transforma no universo, ele cria o dia e a noite, as 4 estações. Basicamente, assim, então o que ele estava criando naquele momento eram as polaridades. E é através das polaridades que o mundo ganha movimento, que a vida passa a se manifestar. Esse é o mundo da dualidade, que é o mundo onde a gente vive nesse momento. E por que isso tudo é importante? Porque se o Senhor Brahma em algum momento decidiu manifestar o que estava quieto, manifestar a grandeza do que existia, mas que estava em equilíbrio, se
significa que, no meu entendimento, cada um de nós é o mesmo um pedacinho dessa grandeza. Cada um de nós vem mostrar para o outro um pedacinho dessa grandeza, relembrar ao outro que nós somos uma parte minúscula dessa criação, mas que todas as partes são importantes. No momento em que cada um de nós se manifesta em conjunto, a gente está reunindo a grandeza da criação. Então, por isso que é importante que cada um de nós possa buscar dentro da sua vida encontrar o sentido, o significado, e que possa manifestar as suas qualidades e expressar isso dentro da sua comunidade, dentro das suas relações. É contraditório, mas é fácil de entender também. Então, através da nossa singularidade, e não existem duas pessoas iguais, a gente já sabe por causa da nossa impressão digital, através da nossa singularidade, através de bilhões de singularidades, a gente em conjunto está expressando a grandeza da criação. E o que é que isso tem a ver com o resgate da alma, com a visão sistêmica? Em primeiro lugar, quando eu compreendo a vida dessa maneira, eu me lembro, apesar da nossa vida nos levar para um caminho muito individual, quando eu percebo a grandeza da vida, a grandeza do que a gente veio fazer aqui, eu também me recordo de que a minha vida está a serviço de algo que é muito maior do que eu possa compreender. Então, isso tem um efeito interessante também, porque a gente se considera muito importante o tempo todo, a gente é chamado para se considerar muito importante. Então, ter essa perspectiva de que a gente é importante sim, mas é importante dentro de algo muito grandioso, nos ajuda a nos colocar talvez numa medida mais certa, mais equilibrada, a que a gente não se perca nos convites que são tão numerosos que essa vida nos traz. Então, o resgate da alma é um trabalho xamânico que tem como finalidade ajudar alguém que passou por alguma dificuldade, por algum trauma, por alguma situação difícil que afetou a sua alma, vamos dizer assim, a que possa voltar a se sentir inteiro. A ideia, isso vem de muitos anos, é que nas comunidades, então, existia alguém que cuidava dessa ligação entre esse mundo que a gente vive e mundos paralelos. E que essa pessoa era, vamos dizer assim, o guardião espiritual da comunidade. Cada vez que alguém da comunidade passava por uma situação difícil, imediatamente recorria a essa pessoa, porque se acreditava que numa situação de trauma, uma parte nossa, uma parte se desprende, se acredita que uma parte nossa se desprende para que a gente possa sobreviver àquela situação. Então, essa pessoa era encarregada de fazer uma conexão com esse mundo paralelo e identificar onde estava essa parte dessa pessoa que tinha se desprendido e trazer de volta para que ela então recolocar essa parte na pessoa para que ela pudesse se sentir inteira e viver a vida que ela tinha que viver. O que acontece hoje na vida contemporânea é que
muitas partes nossas vão se desprendendo e a gente vai se sentindo despedaçado na medida que a vida vai acontecendo. E eu percebo que a tentativa de preencher essas partes é desesperada, e a gente tenta preencher de várias maneiras, e a sociedade hoje ela oferece muitas maneiras para a gente tentar preencher, seja através da comida, da bebida, das drogas, do que seja, de qualquer tipo de adição. Na verdade, assim, a gente tem uma sensação de saciedade durante algum tempo, mas isso não dura muito, porque é tentar colocar algo que não é apropriado no lugar onde está faltando essa parte da alma. Então, o trabalho do resgate da alma, ele tem como objetivo trazer algo que é próprio para esse lugar e ajudar com que a pessoa possa se sentir mais inteira e fazer o que ela precisa fazer. E o que é que isso tem a ver com a visão sistêmica? Então, o que acontece é que, para que a gente possa manifestar a nossa singularidade, e através da manifestação da nossa singularidade, a gente possa também estar manifestando um pedacinho da grandeza da criação, a gente precisa estar inteiro, a gente precisa estar no presente. Não há como a gente trazer toda a nossa potência para o presente, e a vida acontece aqui no presente, é aqui que a gente pode causar algum impacto, se a gente não está inteiro, se nos falta algo essencial, se nos falta uma parte. Então, nesse sentido, o trabalho do resgate da alma, ele é fundamental para que a gente possa voltar a entrar em contato com todas as nossas possibilidades. E aí, estarmos mais livres para realizar aquilo que a gente veio realizar. E o que a gente veio realizar é algo muito específico. Cada um tem uma medicina para trazer. Essa é a ideia, é uma ideia antiga. Através da nossa experiência, através da família, através da tradição a que a gente pertence, através dos caminhos que a gente escolhe na vida, que a gente vai aprendendo e trazendo outras coisas, outros conhecimentos. Essa mistura, de repente, encontra um aspecto, um assunto que nos toca especialmente. E através de um assunto, de um aspecto, que a gente pode trazer tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente recebeu, e manifestar a nossa medicina. Então, o resgate da alma é uma desses recursos, dessas ferramentas que estão à disposição da gente para a gente fazer isso. A constelação familiar também é uma terapia, um trabalho terapêutico também, que é muito especial nesse sentido, porque ela também toca na alma. Muitas das questões que a gente tem, e o que eu recebo normalmente de pessoas que vêm em busca de terapia, são pessoas que têm uma dificuldade em afinar a sua idade cronológica com o seu comportamento. Em alguns momentos isso fica dissociado. Existe um tempo de adaptação nesse mundo da dualidade que acontece durante a infância, principalmente, em que a gente ainda está precisando aprender as regras desse mundo, dessa realidade aqui. A gente precisa pertencer, a gente precisa garantir o nosso pertencimento para poder ter chance de sobreviver e aí se desenvolver. O mundo é todo grande, as pessoas são grandes,
e a gente é pequeno quando a gente chega, então é uma relação desigual. As soluções para os encontros são sempre trazidas pelo outro, porque nós somos pequenos ainda. Então, para crescer, para que a gente possa sobreviver, a gente tem que se adaptar. A gente tem que dizer sim para algo que às vezes é difícil. A gente tem que se submeter. Então, o processo de adaptação a esse mundo de crescimento é um processo muito penoso para a nossa alma. E isso tem consequências depois na vida adulta. É disso que eu estava falando antes. A gente fica condicionado por soluções que a gente encontrou quando era criança, soluções precárias, porque foram soluções que a gente encontrou para se adaptar e para sobreviver. E na idade adulta, quando a gente passa por situações semelhantes, é essas soluções que a gente recorre, porque são aquelas soluções que em algum momento da vida nos aliviaram, nos trouxeram algum equilíbrio. Só que já não são soluções mais compatíveis com a nova idade que a gente tem no momento. A gente cresceu no corpo físico, cresceu no corpo mental, mas o corpo emocional, em muitos lugares, ele ainda ficou num lugar pouco desenvolvido. Então, essas memórias, elas nos afetam de muitas maneiras, afetam o nosso comportamento, afetam as nossas relações e, por conseguinte, afetam a nossa capacidade de sentir alegria, de ser feliz e de trazer para o mundo, principalmente, a nossa singularidade, a nossa medicina. Então, tanto o xamanismo, através do resgate da alma, por exemplo, ou a constelação familiar, ou a arte-terapia também, que trabalha com a linguagem simbólica, são abordagens capazes de nos ajudar a entrar em contato com a nossa essência. Ainda caminhando um pouquinho mais no que a gente está trazendo, está falando, tem outros trabalhos também, outras práticas de cura no xamanismo que a gente pode sempre olhar, perceber também com a visão sistêmica. É a pessoa que está recebendo um benefício, mas sempre ampliando essa visão também. Então, tem um trabalho que se chama extração, que é um trabalho em que a gente vai buscar na pessoa se existe alguma energia intrusa, e aí o objetivo é, uma vez que a gente possa identificar isso, retirar essa energia e dar uma direção para ela. Então, é importante a gente lembrar que toda energia intrusa, ela é como se fosse uma energia que estivesse sem lugar e ela está passando e ela encontra um lugar, percebe que tem um lugar dentro de você e ela então se instala, né? Esse lugar que ela encontra é um lugar, é um pedaço seu que é o lugar que deveria ser de uma parte sua que se desprendeu em algum momento. Então essa energia intrusa, ela, de fato, ela está procurando um lugar. Eu não gosto dessa visão maniqueísta de dizer que é uma energia ruim, uma energia boa. É uma energia antes de qualquer coisa. Então, tudo nesse mundo tem direito a um lugar. Essa é a perspectiva que eu acredito também. Então, uma energia que se chama de energia intrusa, na verdade, ela está procurando um lugar. E quando ela encontra um lugar, pode ser em mim, pode ser em você, ela se instala. Então, essa é uma prática de cura também, que eu tenho muito cuidado no momento de realizar e depois, principalmente, porque depois que eu retiro essa energia que estava
fora de lugar dentro do cliente, eu tenho cuidado de, junto com o cliente, colocá-la, devolvê-la para a natureza e pedir que ela encontre um lugar, o seu lugar de verdade no universo, mas com muito respeito. Ela era apenas uma energia que estava ocupando um lugar, e porque esse não era o lugar dela, talvez ela estivesse causando algum desconforto, talvez ela estivesse atrapalhando em vez de ajudar. Mas eu não gosto dessa visão de que uma energia é ruim, por isso ela quer prejudicar. Eu acredito que tudo que existe tem uma razão, tem um lugar, e é uma manifestação do Lord Brahma, como eu estava dizendo no início, né? Não existe lixeira no mundo, não existe para onde a gente empurrar algo e dizer que algo não serve. Então, ao mesmo tempo, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida do nosso bem-estar, a gente está humildemente se colocando em condições de expressar a grandeza do universo. Depois que a gente passa para o outro lado do rio, o legado que a gente deixa, na minha perspectiva, é a inspiração. A inspiração, para quem fica e teve algum contato com a gente, não é o que a gente realiza de físico, mas é algo que, a inspiração é algo que ajuda o mundo a seguir adiante, que anima as pessoas a continuarem interessadas em ter filhos, em que o mundo siga da melhor maneira. É que anima as pessoas a fortalecer a parte que as inspira no mundo. Porque a gente está no mundo da dualidade. A gente nunca vai acabar com as outras partes que a gente identifica como mal nesse mundo, né? E a gente se coloca como bem. Essa é uma característica desse mundo. É preciso que haja respeito por todas as partes. Então, o que a gente pode fazer é usar a energia, em vez de usar a energia para suprimir algo que a gente não gosta, ou algo que está causando consequências difíceis, ou algo que a gente não concorda, é a gente usar essa energia para reforçar a perspectiva que a gente acredita. É a mesma energia, mas uma é usada para construir e outra para destruir. E a visão de que a gente pode destruir algo porque algo não merece existir, para mim é uma visão completamente limitada. Tem coisas nesse mundo que são difíceis de suportar. A gente sabe disso. Então, a gente também ganhou a possibilidade de se mover e se distanciar para encontrar um bom lugar, um lugar onde a gente possa, dentro das nossas limitações, manifestar aquilo que a gente tem de melhor. Então, resumindo, o que eu queria dizer é que para a gente poder manifestar a nossa grandeza, que não é nossa, a gente precisa se cuidar, precisa estar inteiro. Então a ideia do resgate da alma é exatamente essa, é nos ajudar a, cuidando da nossa integridade, que a gente possa trazer algo de importante, de bom aqui para esse mundo, nessa vida. Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. E eu agradeço muito por estar aqui.
pelo convite do Samuel. É isso. Eu sou Ricardo Mendes, aquele que vê com os olhos do Espírito. Eu falei.